Esse sou eu olhando para uma parede. Mas acredite, isso me ajudou a ter a semana mais produtiva da minha vida. E talvez seja exatamente o que você precisa para ter a sua também. Porque essa é a pergunta real. Quando foi a última vez que você conseguiu sentar e ler por mais de 20 minutos sem interromper? Quando foi a última vez que você assistiu um filme inteiro sem ficar entediado no meio? Se você travou nessas perguntas, esse vídeo é pra você. Até porque eu sei que você já viu 1000 vídeos de produtividade. Cada um com uma técnica nova, um método diferente, uma planilha melhor. Mas e se eu te dissesse que o seu problema não é que você precisa de mais, e sim de menos? Essa semana eu li o livro que eu queria terminar faz 2 meses. Atendi todos os meus pacientes na residência. Organizei o meu mês inteiro e ainda gravei 3 vídeos pro YouTube. E o que eu fiz de diferente essa semana? Fiquei olhando pra uma parede. Sem celular, sem podcast, sem nada. Só eu e a parede. E antes de eu te explicar como, eu preciso te falar uma coisa. Se você não entender o que realmente está travando você, nada muda. Daqui a 1 ano você vai estar ainda no mesmo lugar, os mesmos planos e a mesma frustração. Mesma distância entre quem você é e quem você sabe que poderia ser. Não importa quantas técnicas tu ainda tente. Não importa quantos vídeos você assista. O problema real nunca foi endereçado. E esse vídeo existe exatamente para isso. Mas antes, deixa eu te contar quem eu sou e como isso me afetou. Prazer, meu nome é João, eu sou médico residente em psiquiatria e por muito tempo eu fui um autossabotador crônico. O tipo de pessoa que sabe exatamente o que precisa fazer, mas mesmo assim fica parado. Eu chegava no fim do dia exausto e arrependido por não ter feito nada que realmente importava. Tinha ideias, tinha planos, queria ganhar dinheiro, melhorar minha vida, construir alguma coisa, e por dentro eu me achava capaz. Inteligente às vezes, mas era como se eu tivesse congelado, enquanto todo mundo passava na minha frente. No início eu pensei que era preguiça, depois eu já não sabia mais o que era. Só sabia que era frustrante. Porque eu via a distância entre quem eu queria ser e quem eu estava sendo, e não conseguia me aproximar. Foi só quando eu comecei a entender o que acontece dentro do cérebro de quem vive saturado de estímulos que tudo fez sentido. E foi aí que eu parei de me tratar como alguém que precisava de mais motivação, e comecei a me tratar como um paciente com um sistema sobrecarregado. É por isso que eu criei esse canal, para ajudar pessoas que lidam com essa mesma autossabotagem a entenderem o que realmente está acontecendo e o que fazer sobre isso. E para esse vídeo eu pensei no seguinte: primeiro, eu vou te mostrar o diagnóstico, o que está acontecendo no teu cérebro quando tu não consegue focar. Depois, eu vou te mostrar o erro que a maior parte das pessoas comete e que faz qualquer técnica de produtividade não funcionar a longo prazo. Em seguida, a neurociência por trás disso tudo e um estudo específico que mudou como eu penso sobre atenção. E no final, o protocolo completo da tua mudança. Simples, sem aplicativo, sem planilha, sem nada que você precise comprar. Se você ficar até o final, você vai sair daqui com uma coisa que a maior parte dos vídeos de produtividade nunca te dá: entendimento real do problema. Então bora! Mas para isso, preciso que primeiro você me responda mentalmente. Você abre o celular sem querer, sem motivo, só por reflexo? Você sente aquela inquietação quando tá fazendo algo que deveria ser prazeroso, mas não consegue curtir de verdade? Tu já leu a mesma frase 3 vezes e não absorveu nada? Se tu já respondeu sim para uma dessas perguntas, provavelmente não tem um problema de disciplina. Tu tem um problema de cérebro supersaturado, igual eu tinha. E um cérebro saturado não consegue se concentrar do mesmo jeito que um estômago cheio não consegue comer. Agora deixa eu te perguntar algo diferente. Você consegue ficar 5 minutos sem fazer absolutamente nada? Sem celular, sem música, sem podcast. Só você, sentado, parado. A maioria das pessoas que eu pergunto isso faz uma cara de horror, como se eu tivesse pedido para elas suportarem uma tortura. E isso diz tudo sobre a nossa sociedade e sobre nós. Porque se você não consegue tolerar 5 minutos de silêncio e inatividade, como você vai tolerar 1 hora de estudo, de trabalho profundo, de construção de algo que realmente importa? Você não vai. Não por falta de querer, mas por falta de base, de estrutura. Mas por que o nosso cérebro chega nesse estado de saturação? Pensa comigo, quantas decisões tu toma antes do teu meio-dia? O que comer, o que vestir, por onde começar, teu trabalho? Qual tarefa é mais urgente? Qual mensagem responder primeiro? Qual vídeo assistir? Qual playlist colocar? Cada escolha, por menor que seja, consome um pedaço da tua capacidade cognitiva disponível. Isso ocasiona a fadiga de decisão, e a gente vive numa época em que o número de opções disponíveis a cada minuto é absurdo. Nunca na história humana as pessoas tiveram tantas coisas competindo pela atenção ao mesmo tempo. E o resultado é que tu chega na tarefa que realmente importa, já com o tanque meio vazio. Antes mesmo de começar, a tua energia já estava diminuída em decorrência da quantidade de escolhas que tu já tinha feito no dia. E é por isso que a solução não é adicionar mais uma técnica nessa equação, é remover itens dela, é dessaturar o teu cérebro. Só que, infelizmente, tu ainda estava achando que o problema era outro, que era falta de força de vontade, falta de foco ou falta de técnica para ser mais produtivo. Então tu buscou outra técnica: Pomodoro, Notion, bloqueador de apps, lista de tarefas, Flow State, Binaural Beats. E essas técnicas, na verdade, funcionam só por 3 dias. Tu ficou animado, parece que finalmente encontrou a solução nessas técnicas. E aí no 4º dia a animação cai. No 7º tu esqueceu que a técnica existe. Eu sei disso. Foi assim comigo. O problema não é que as técnicas são ruins. Algumas são genuinamente boas. O problema é que tu tá tentando construir um prédio em cima de uma fundação corroída.
A fundação é a tua capacidade de tolerar o desconforto de fazer uma coisa só, por tempo suficiente para ela valer alguma coisa. E cada vez que tu pega o teu celular, cada vez que tu troca de aba sem motivo, cada vez que tu coloca um podcast enquanto faz qualquer coisa, tu tá ferrando ainda mais essa fundação. E sem ela, nada funciona. Tu senta para estudar, abre o livro, lê 2 parágrafos e pensa, deixa eu ver rápido se chegou uma mensagem no celular. Tu abre o celular, nenhuma mensagem importante. Mas aí tu vê uma notificação no Instagram, abre 30 segundos, fecha, volta pro livro, lê mais um parágrafo. Agora tu pensa, aquela parte que eu li faz 2 dias, será que eu entendi direito? Volta algumas páginas e relê aquela parte. Volta pra onde tava e a essa altura 10 minutos se passaram e tu leu só 3 parágrafos. Isso é um cérebro que foi treinado por meses, por anos, a nunca sustentar uma linha de atenção por mais de 30 segundos. Teu cérebro não tá fazendo isso pra te sabotar, ele tá fazendo o que foi condicionado a fazer. Fugir do desconforto de não estar sendo estimulado. E o problema é que esse condicionamento transborda pra tudo. Pro trabalho, pro estudo, pros relacionamentos. Pra qualquer coisa que exige presença real. Agora deixa eu te mostrar que isso não é achismo. Em 2017, pesquisadores da Universidade do Texas publicaram um estudo chamado Brain Drain. Em tradução livre, é drenagem cerebral. Eles pegaram centenas de pessoas e testaram a capacidade cognitiva delas em diferentes condições. Um grupo ficou com o celular no bolso, outro deixou o celular na mesa, e um terceiro deixou um celular em um outro cômodo. O resultado é que as pessoas com o celular em outro cômodo performaram significativamente melhor nos testes cognitivos do que aquelas que tinham o celular no bolso, mesmo que ninguém tivesse usado o aparelho durante o teste. A mera presença do celular já drenava a capacidade cognitiva disponível. Mas o que me interessa aqui, mais do que tudo, não é o celular em si, é o mecanismo por trás disso. Toda vez que tu substitui o desconforto por um estímulo rápido, ou seja, uma notificação, um vídeo curto, uma troca de aba, o teu cérebro registra. Desconforto é perigoso. Foge. Com o tempo, o teu limiar de tolerância cai. Tu consegue suportar cada vez menos tempo em atividades sem recompensa imediata. E o problema é que quase tudo que importa na vida não tem recompensa imediata. Estudar, trabalhar com profundidade, construir um negócio, manter um relacionamento, criar algo do zero. Tudo isso exige que tu fique no desconforto por tempo suficiente para ver resultado. E se o seu cérebro foi treinado a sair do desconforto em 30 segundos, tu nunca chega lá. Exatamente o que eu sentia antes de recalibrar o meu cérebro. E provavelmente o que tu sente agora. Entenda, o teu cérebro foi treinado para fugir do desconforto. E é teu dever não deixar ele te comandar. E é aqui que a maior parte dos vídeos de produtividade falha completamente. Eles te ensinam o que fazer, mas não te ensinam a tolerar fazer. É como ensinar alguém a cozinhar sem nunca desenvolver força nas mãos dela. Em teoria funciona, mas na prática, na hora H, falta a base. O tédio, essa sensação que tu foge o tempo todo, não é o inimigo. O tédio é o treino. Quando tu fica em silêncio sem fazer nada, o teu sistema nervoso aprende que o desconforto não mata. Ele aprende a descarregar. Ele diminui a quantidade de opções que a vida te dá. Porque naquele momento, tu tá apenas presente, sem escolhas a mais, sem gatilhos ou estímulos. E quando você desenvolve essa técnica, sabe o que acontece? Abrir um livro fica mais fácil. Não porque realmente ficou mais fácil, mas porque o contraste diminuiu. O desconforto de estudar deixa de ser tão diferente do desconforto do silêncio que tu já aprendeu a suportar. Todas as técnicas de produtividade que funcionam, Pomodoro, Deep Work, Time Blocking, só funcionam realmente quando tu já tem essa base. Sem elas, são só mais uma coisa para você tentar por 3 dias e abandonar. Mas tem algo sobre tudo isso que raramente aparece nos vídeos de produtividade. Porque tem uma dimensão aqui que vai além do teu celular, além do circuito de dopamina. Quando eu falo de tolerância ao desconforto, muita gente pensa que o problema é físico, que é só o corpo querendo conforto. Mas o que eu vejo nos meus pacientes, e que eu vi em mim mesmo, é diferente. A pessoa está fisicamente em conforto. Ela está deitada, em casa, aquecida e segura. Mas mentalmente em tormento. Ela sabe que deveria estar fazendo algo. Ela se cobra, sente a pressão do que não está sendo feito. E isso é o pior dos 2 mundos. O cérebro diz, fica, tá bom aqui. E o coração diz, vai, tu pode mais. E aí tu fica paralisado no meio, com um conforto físico que não alimenta e a cobrança mental que corrói. Esse é o estado que eu chamo de conforto excessivo. E ele é traiçoeiro porque parece descanso, mas não é. É estagnação. Descanso real é quando tu para porque tu escolheu parar, depois de ter feito o que precisava fazer. O que a maior parte das pessoas faz é o inverso. Param antes de começar e então tentam descansar com a culpa na nuca. E se você se reconhece nisso, eu quero que você saiba que não é fraqueza de caráter. É um padrão e padrões podem ser quebrados. Mas só quando tu realmente entende o que está acontecendo. Eu sei que esse vídeo foi cheio de perguntas, mas deixa eu te fazer uma última pergunta. Sobre você. Quem você seria se conseguisse de fato fazer o que precisa ser feito? Todos os dias, consistentemente. Não o você animado de domingo à noite, o você de terça de manhã quando a animação já passou. Essa versão existe, mas ela não vai surgir de uma nova técnica. Ela surge quando você para de ser a pessoa que foge do desconforto e começa a ser aquela pessoa que fica. A água não força caminho, ela simplesmente continua presente até encontrar o espaço para fluir. O foco não é sobre intensidade, é sobre continuidade na presença. E presença, estar de verdade no que você está fazendo, sem metade da mente querendo ir para outro lugar,
É algo que se treina, com silêncio, com tédio, com a parede. É por isso que eu quero te passar esse protocolo a seguir. E repito, é simples de propósito, porque o teu cérebro já está sobrecarregado. A última coisa que tu precisa é mais complexidade. E foi por esse motivo, que eu me desafiei a ficar 20 minutos por dia olhando para a parede, sem fazer mais nada, e minha produtividade triplicou. E não foi porque eu estava fazendo mais, mas porque eu estava fazendo menos, fortalecendo exatamente essa base que a gente perdeu por conta da dopamina barata, da facilidade do estímulo, da vida inteira desenhada pra gente nunca ficar em silêncio por mais de 30 segundos. Mas como eu faço isso? Simples. Todo dia, por 20 minutos, tu senta numa cadeira e não faz nada. Sem celular, sem música, sem podcast, sem janela aberta no computador. Só tu e o silêncio. O desconforto vai aparecer. Vai querer pegar o celular, vai sentir aquela inquietação. Mas não foge, fica. Não precisa meditar, não precisa respirar de uma forma especial. Não precisa tentar esvaziar a mente. Só fica presente no desconforto até o tempo acabar. Eu não sei onde tu tá agora. Talvez tu esteja cansado de começar e de não terminar. De saber o que tu precisa fazer e não fazer. Chegar no fim do dia arrependido. Eu passei anos assim. E o que mudou não foi uma epifania. Não foi um coach, não foi um curso, não foi uma planilha milagrosa. Foi parar de tentar adicionar e começar a remover. Então essa semana, antes de qualquer técnica nova, antes de qualquer sistema de produtividade, senta numa cadeira, olha para uma parede e fica 20 minutos sem fazer absolutamente nada. No mais, testa o protocolo. E depois me conta o que mudou. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se sim, se inscreve aqui embaixo. Meu objetivo com esse canal é ajudar as pessoas que querem melhorar a própria vida, mas se sentem presas no chão. Seja por autossabotagem, por excesso de estímulo ou por simplesmente não conseguir transformar intenção em ação. Obrigado e até a próxima.